Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma semana e hoje a gente vai colocar um pouco a mão na massa, entender como que é feita a análise de um fundo imobiliário da parte de indicadores. É um bom primeiro passo para quem quer realmente começar a investir, entender e comparar os fundos. Então eu trouxe para vocês um exemplo bem rápido e prático de como que eu faço parte da minha análise, usando como exemplo o setor de fundos imobiliários de shoppings, com dois sites que são bem completos, que é o Funds Explorer e o Status Invest. Se você ainda não entende muito de fundos imobiliários e quer entender um pouco mais e quais são os indicadores que a gente vai analisar aqui, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui em cima que eu vou deixar para você, onde eu explico o que são os fundos imobiliários e como é que eles funcionam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu comentário, o seu like, isso ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bom, vamos para o vídeo então, espero que vocês gostem. Eu só queria ressaltar duas coisas. A primeira delas é que eu não estou sendo pago, não é nenhum patrocínio dos sites, é realmente os sites que eu uso para fazer análise, tá? E a segunda coisa que é muito importante é que isso não é uma recomendação de compra. Então, se você quer analisar, se você quer investir, faça a sua análise, veja o que faz sentido para você. E eu só estou tentando te munir com as ferramentas e informações que você deve utilizar na sua análise. Tá bom? Vamos para o vídeo então e eu espero que vocês gostem. Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá então demonstrar como que eu faço uma análise de fundos imobiliários. Aqui eu vou trazer basicamente dois sites que eu uso muito, que é o Funds Explorer e o Status Invest, tá? Os dois têm relatórios bem parecidos, mas também complementares. O Funds Explorer ele é um site que é bem especializado no mercado de fundos imobiliários, então eu gosto muito de entrar nos detalhes que ele dá. E o Status Invest, ele já é um que me ajuda muito a comparar. Ele tem mais ferramentas que facilitam na comparação entre fundos. Vamos começar com o Funds Explorer aqui para vocês entenderem o básico, como é que funciona. Bom, primeiro você pode, se você ainda não decidiu, né, qual fundo imobiliário você quer investir, existem algumas ferramentas que eu vou mostrar. Mas se você já quiser ir direto para o fundo imobiliário que você está querendo analisar, você consegue só digitar o nome dele aqui ou o código. Tá, então vamos supor que tenha o ALZR11 aqui, que é da Aliança. Você consegue entrar direto na página do fundo. Mas antes disso, vamos fazer uma análise por setor, então. Vamos supor que eu esteja interessado em investir em um fundo imobiliário de shoppings, tá? Pegando só como exemplo aqui. Existe uma ferramenta aqui dentro do Funds Explorer que chama Ranking de Fundos Imobiliários. Então eu vou entrar aqui para vocês verem como é que funciona. Lembra de alguns indicadores que a gente falou durante essa semana? Eu vou mostrar como é que eu uso para analisar nessa página daqui. Bom, primeiro eu venho aqui em todos os setores e filtro só o setor que eu quero analisar. Então eu vou tirar essa marcação e deixo só shoppings. Tá? Ele já vai me trazer automaticamente por ordem alfabética todos os fundos imobiliários de shoppings da bolsa. Depois, eu venho aqui em todas as colunas, que são todos os dados dos fundos, e filtro só os indicadores que eu quero. Então, para mim, liquidez é muito importante. O dividend yield, né, que a gente falou que é o valor percentual, não o valor nominal do dividendo, mas o percentual. Outro que eu gosto muito é a média dos últimos 12 meses, para comparar se esse último dividendo que ele pagou está sendo constante, ou seja, se ele está batendo com a média que foi pago nos últimos 12 meses. Tá? Outro indicador que a gente falou é o preço sobre o valor patrimonial da ação, da cota, né? E outra é a vacância física e a quantidade de ativos. Com esses dados eu já gosto de começar a minha análise. Então eu venho aqui para o ranking de fundos e em vez de selecionar eles por código, eu vou selecionar por liquidez, para ver quais são os fundos mais líquidos desse setor. Eu vou inverter aqui do maior para o menor, e eu já posso ver que ele ordena aqui o HSML11 como o mais líquido, né? Depois vem o HGBS com 44 mil, o XPMOLs com 41 e assim por diante. Você vê que daqui para cá ele já tem um tombo muito grande, né, de liquidez.
Ele continua tendo uma liquidez alta, mas esses 4 primeiros aqui são os mais líquidos do setor. Então eu já ia começar por aqui, analisar entre esses 4. Depois eu venho para o dividend yield e eu comparo dentre eles também se tem alguma diferença muito discrepante. A gente pode ver aqui que, por exemplo, o HGBS ele tem 0,17, ou seja, ele é o menor dos 4, mas na média dos 12 meses ele estava sendo um dos mais altos aqui. Então a gente pode ver que ele sentiu mais essa crise agora, né, com o lockdown da pandemia, do que os outros. Bom, então por aqui eu já começo a ver alguns indicadores que me chamam a atenção. Outra coisa é o preço sobre o valor patrimonial, né, que a gente mostra o quanto está descontado o valor da cota em relação ao valor dos ativos daquele fundo. Então a gente consegue ver também que mesmo com dividend yield baixo, o valor patrimonial da cota do HGBS ainda está um pouco maior em relação ao desconto dos outros fundos. E ele também está com uma vacância física um pouco maior. Então um fundo que aqui já está me chamando a atenção seria o XPMOLs. Por quê? Porque ele tem uma liquidez acima de 40 mil, ele tem um dividend yield mais alto do que os outros, ele está com esse dividendo constante nos últimos 12 meses, né? Ele teve uma leve queda no último, mas mostra que ele está mais próximo da média. Ele está com um desconto maior também, o valor da cota está em aproximadamente 80% do que ele vale. E ele está com uma vacância física controlada. E outro aqui é a quantidade de ativos que tem dentro do fundo. Então ele tem um número de ativos também bem relevante. Então vamos entrar agora, depois que eu já analisei esse macro do setor, eu consigo entrar especificamente no fundo. Então vamos analisar alguns dados desse fundo aqui. Bom, aqui ele traz alguns desses dados que a gente selecionou, né? Você consegue arrastar para o lado aqui, tirar. E ver os principais dados, né? O valor da cota, o quanto ela variou no último dia. E aqui ele já traz uma descrição do fundo. Então, por exemplo, o XPML11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo. O foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedades de shoppings. Fundos de tijolo como o XPML11 possuem essa característica pelo motivo de obterem imóveis físicos, podendo o fundo rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis, ou também ganhar com a venda dos imóveis. Enfim, aí ele começa a trazer um monte de dados aqui do fundo, né, as características, quando foi constituído, como que é a gestão, enfim, quem que é o administrador. E aqui você consegue ter uma noção maior do fundo, tá? Depois, é bem importante dar essa lida porque você entende mais do fundo antes de tomar a decisão. Mas para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou trazer os outros dados. Aqui é a variação das cotações, então você consegue ver em 30 dias, em 6 meses, em 12 meses, né, year to date e o máximo do período. A gente consegue ver que ele vinha crescendo, né, ele vinha ganhando força até mais ou menos começo de março, né, depois que teve o lockdown, né, o fundo sentiu bastante, então você vê que ele sai daqui de um patamar de 138, o valor da cota, para 68, caiu quase praticamente pela metade. Como a gente falou no outro vídeo, né, os fundos do setor de shoppings foram os que mais sentiram essa crise. E agora ele já deu uma retomada de leve, mas deve demorar um pouco de tempo ainda para voltar no patamar que estava. Além disso, algumas informações básicas do fundo, então razão social, CNPJ, público-alvo, número de cotas, qual que é o mandato, segmento, o prazo de duração, que para quem busca investir no longo prazo, isso daqui é muito importante, né? Eu sempre busco fundos que são de prazo indeterminado, que não tenham um vencimento rápido. E qual é a taxa de administração, taxa de performance, enfim, você consegue ter todos esses dados. Embaixo ele traz algumas fotos dos ativos que fazem parte do fundo, né? Então o Catarina Outlet, alguns outros shoppings, enfim, você consegue ter uma boa noção de qual é a qualidade, né, desses ativos. Aqui sobre os dividendos do fundo, então quanto que foi no último mês, né, o valor nominal e o percentual do dividendo, nos últimos 3 meses, 6 meses e 1 ano, e desde o IPO. E esse gráfico aqui eu gosto muito, que mostra constâncias dos dividendos. Então,
quando você vê um valor alto, às vezes, você vê que ele é muito discrepante do resto, através das barras. Então aqui você consegue ter uma visualização muito boa de quão regular esses dividendos, tá? Então aqui é o dividend yield, né, que é o valor percentual, aqui ele traz o nominal e aqui o percentual. E aqui ele traz uma simulação em comparação com a poupança, né? Então se você tivesse aplicado 50 mil por 12 meses na poupança, qual seria o montante final? E se você tivesse deixado no fundo, quanto que você teria também de montante final? E aí ele quebra aqui entre a valorização da cota, né, do patrimonial do fundo, e dos rendimentos através dos dividendos que são isentos de imposto de renda. Então você teria uma rentabilidade de 831% em relação à poupança. E aqui um gráfico também do valor patrimonial. Esse gráfico aqui eu gosto muito, que é como que está alocada a carteira, né, dos ativos. Então ele tem 13 ativos, então é um fundo multiativo e em diferentes estados. Você vê que a maior parte do fundo está em São Paulo, o que é um sinal bom, né, porque é uma área comercial forte. A segunda maior área é o Rio, enfim, e aqui você consegue ver a divisão pelos estados. Se você clicar aqui no mapa, ele te mostra também essa distribuição, né, do mapa. Está carregando aqui, mas dá para ver pelo mapa. Enfim, e aqui ele traz a localização de cada ativo. Então, Catarina Fashion Outlet fica em São Roque, né, na rodovia Castelo Branco. Ele te mostra a área bruta locável e de todos os shoppings. É só você arrastar para o lado aqui e você consegue puxar as informações de cada um dos shoppings. E por último, a vacância, né, que é outro indicador que a gente falou também. A gente consegue ver que o fundo está tendo uma gestão muito boa, tendo uma vacância de aproximadamente 4% regular, assim, né, abaixo de 4% todos os meses. Então, 96% da área do fundo está sendo alocada. E aqui embaixo os principais comunicados do fundo, né? Então, informe mensal, outros relatórios. Enfim, é um site, como vocês podem ver, bem completo, que você consegue ter bastante informação antes de decidir aonde investir. Então, essa é uma ferramenta bem rápida do Funds Explorer que eu uso para analisar. Então, primeiramente, como eu falei, eu venho aqui em fundos imobiliários e venho no ranking e consigo ir tendo uma visão mais macro do que eu quero analisar para depois decidir qual fundo que eu vou aprofundar. E já no Status Invest ele é bem parecido, tá? Você tem para ações e fundos imobiliários aqui, então eu vou clicar em fundos, tudo sobre fundos. Ele traz alguns dados do índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, né? Segmentos, número de fundos, enfim, as cotações. Só que existe uma ferramenta aqui que você consegue fazer uma busca avançada. Então, se eu entrar aqui, você consegue ter, bem parecido com o do Funds Explorer, né? Você vem no segmento, por exemplo, shoppings. A gestão você quer ativa ou passiva, então vou colocar ativa. Aí você consegue dar um filtro nos indicadores que você quer. Então, por exemplo, dividend yield, aqui é anual, né? Vamos supor, eu quero pelo menos 3%, que é o que está a taxa Selic hoje. O preço sobre valor patrimonial, eu quero que esteja no máximo a 1, porque a gente sabe que os fundos imobiliários estão descontados com essa crise atual. Enfim, acho que isso daqui já está bom. Vamos ver o que ele traz para mim. Bom, aí então ele trouxe todos os fundos imobiliários de shoppings com os filtros que eu solicitei. Vamos ver a liquidez média diária do maior para o menor. Então você vê que o XPMOL também está em primeiro aqui. Ele está com um dividend yield anual de 6,43%. Aquele preço sobre valor patrimonial que a gente já tinha visto de 80%. Né? Então você também consegue ver esses dados por aqui. Eu ainda prefiro o Funds Explorer para comparar os fundos nessa visão, mas existe uma ferramenta aqui que é muito boa, que é o comparador de ativos. Quer ver? Se você entrar aqui no XPMOLs, ele vai te dar todas as informações do fundo, tá? Então, o valor atual, qual foi o valor mínimo nas últimas 52 semanas, o valor máximo, o dividend yield dos últimos 12 meses, a valorização dele nos últimos 12 meses. Enfim, aqui você também tem um gráfico da cotação,
o P sobre VP, valor em caixa. Enfim, aqui você consegue ter todas aquelas informações também só com um outro tipo de visualização, mas ele também é bem completo. E mais uma coisa que eu queria mostrar é aqui, ó, comparar. Esse simulador aqui é muito bom. Você vem aqui, compare fundos imobiliários, então ele já seleciona o fundo que você está vendo. E vamos supor que eu queira comparar ele com o fundo da 20, que é VISC, aqui, adicionar. Então vamos comparar. Ele já ranqueia qual que ele acha que ficaria em primeiro e segunda opção. Então, por exemplo, vamos ver, ele tem aqui 2 medalhas de ouro, né? O da 20, ele ganha por dividend yield, ele está com 7,98%, e ele está com um valor um pouco mais descontado sobre o valor patrimonial dele, né? Está com 0,77%. Só que o XP-Malls ganha com a liquidez média diária e também com a alocação de caixa. Você vê que o fundo da 20 ele tem um valor muito grande parado em caixa, enquanto o da XP-Malls, a carteira dele está muito bem gerenciada, né? Ele está com um valor de 4% só em caixa. Então, aqui você consegue comparar várias coisas, tá? De fundo você consegue adicionar mais. Então, vamos supor que a gente queira comparar o MOL 11, que é outro fundo de shoppings. Então ele vem e o MOL 11 fica em terceiro, tá vendo? Ele tem uma medalha de ouro, 2 de prata e uma de bronze. E ele começa a te trazer todos esses indicadores. Então é uma ferramenta bem boa, bem visual, bem prática. Ele não traz todos os indicadores que eu gostaria, mas aqui já dá para ter uma noção, pelo menos. E você consegue comparar a rentabilidade deles também. Então, se você clicar nesse botão, ele abre um gráfico e você seleciona o período que você quer. Se você quer incluir os dividendos ou só o valor da cota. E você consegue comparar. Você vê que eles andam meio que parecidos, né? Mas o XP-Mall aqui, o amarelo, ele teve um crescimento bem forte no segundo semestre do ano passado. Você vê que ele começa a ter uma curva mais acentuada até o começo do ano. Mas enfim, você consegue ter uma comparação bem visual, bem fácil mesmo de comparar entre todos os fundos que você selecionar. É basicamente isso. Existem outras ferramentas, o Trademap é outro site que eu uso também para comparar se eu quero ver alguma informação diferente. Hoje o Trademap ele não está funcionando, eu tentei entrar aqui, eu acho que é porque eles estão lançando a versão 3.0 do aplicativo. Que tá bem legal. Eu vou trazer mais vídeos e detalhes para vocês mais para frente. Eu acabei de baixar o beta deles lá, mas eu acredito que com o Status Invest e com o Funds Explorer você já consegue ter bastante informações do que você precisa. Uma ferramenta só que eu esqueci de mostrar, isso para você ver isso você precisa ter o cadastro, tá? É gratuito aqui no Funds Explorer. Existe o placar de fundos imobiliários também, que é uma coisa legal para você ver como que as pessoas estão avaliando aquele fundo. Então vamos supor que eu tenha decidido investir no XP-Malls, eu quero saber a nota que a galera dá para esse fundo. Então você consegue ver ele aqui já em primeiro, com um valor de 4,5, né? A nota mais alta aqui de 5, a nota média dele está 4,5. E aí, enfim, você consegue buscar todos os outros fundos, eles estão ordenados já de ordem decrescente aqui pelo score. E aí depois te ajuda a analisar também os indicadores. Então é outra ferramenta que o Funds Explorer traz para você, separado por tipos de fundo, né? Fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado a vocês também a entender um pouco mais de como analisar os fundos imobiliários. Como vocês puderam ver, não é tão difícil, né? Os sites eles trazem ferramentas gráficas e bem ricas de informação para a gente. E se vocês ficarem com qualquer dúvida, qualquer informação que vocês estejam buscando, comentem aqui embaixo ou me mandem mensagem, que eu vou estar sempre buscando trazer informação e ferramentas para ajudar vocês a analisarem e investir. Tá bom? Por hoje é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!